Escutei de uma pessoa esses dias sobre o quanto tá difícil os relacionamentos, né? O quanto tá difícil encontrar pessoas, mas o quanto tá difícil se encontrar com a pessoa. Então, relacionamentos construídos através do digital, através da internet, ou por aplicativos, ah, são relacionamentos que parece que ficam bem enquanto está ali na tela. Mas as pessoas estão ficando muito preguiçosas e dessa pessoa que eu escuto isso fala justamente dessa preguiça de ter que sair de casa para um encontro com esse outro, e aí tem toda a dinâmica de preparação, né? De coisas simples, né? Nossa, eu tenho que sair daqui, para sair daqui eu tenho que arrumar uma roupa, eu tenho que arrumar meu cabelo, eu vou ter que ir até tal lugar, vou ter que estar disposto a isso. E aí interessante também a questão de sexo e amor, né? Principalmente quando se pensa em relações a partir do virtual, como uma possibilidade de se ter sexo de uma forma mais fácil, mas que as pessoas estão com preguiça. As pessoas não estão muito afim de se relacionar com o outro para garantir que não fiquem sozinhas, porque a satisfação de estar consigo mesmo parece que é maior do que ter que estar com o outro e tentar se adequar àquilo que é do outro, tentar se adequar àquilo que vai satisfazer o outro, ou aquilo que a gente acha que vai satisfazer o outro. Então a pessoa reclamava de si mesmo sobre a sua preguiça em realmente se colocar à disposição desse caminhar até o outro. E aí não é uma questão só de conhecer uma outra pessoa, porque já se conversava pelo celular, mas de se disponibilizar enquanto corpo, enquanto eu, naquela relação presencial. E aí me parece que existe um ponto muito interessante, porque essa geração atual, a geração Z, mas mesmo as pessoas um pouco mais velhas, eu sempre penso em geração muito mais relacionada aos sujeitos no contexto histórico, social, cultural que se vive, do que exatamente em idades. Porque a gente vê pessoas que têm esse mesmo comportamento, pessoas mais velhas, então 30, 40, 50 anos, que tem essa preguiça e tem outros comportamentos aí dirigidos à geração Z. Mas as pessoas agora, pelo menos as pesquisas indicam que fazem menos sexo. Então, essa nova configuração de sujeito indica que as pessoas têm feito menos sexo do que gerações anteriores. Se indica também a questão da pornografia como um elemento importante para essa mudança, mas também das satisfações que se tem individualmente. E aí a gente pode pensar das redes, né, que existe uma satisfação numa pulsão do olhar. Então a pessoa enquanto está vendo alguma coisa, ela se satisfaz, o que tem a ver também com o olhar à pornografia, e as satisfações que se tem consigo mesmo. E aí, né, o alto prazer que você tem sozinho, que não, é mais fácil, é mais o resultado mais garantido, né? E aí a relação sexual fica meio que para um outro momento, um outro passo, um passo maior, onde a preguiça acaba aparecendo também. E aí fica um questionamento, pelo menos um questionamento para mim, sobre essa divisão que a gente faz da satisfação sexual e do amor,
e da relação, né? Ter uma relação amorosa com alguém como sendo algo completamente diferente do sexo, mas principalmente sobre o quanto o sexo, e aí é pulsional. O Freud tinha toda a razão, porque não se trata só de uma satisfação corporal, o que talvez na geração anterior tenha se apresentado mais, mas que neste momento atual não se apresenta. A satisfação pulsional está em outro lugar, e aí há uma diminuição de libido sexual nas pessoas, as pessoas fazem menos sexo, inclusive até num celibato voluntário. As pessoas não querem saber, estão com preguiça, não querem um relacionamento para isso, mas por outro lado, indica o quanto as pesquisas indicam o quanto as pessoas buscam um relacionamento, buscam um contato com o outro. Ainda que exista preguiça, as pessoas querem se relacionar. E aí a gente vai vendo que existe sim uma diferença entre o relacionamento amoroso e o sexo, porém, me parece que as pessoas estão buscando muito mais relações afetivas do que uma satisfação sexual pura e simples. Talvez a preguiça entre nesse jogo, mas também existe essa disponibilidade, que daí não existe disponibilidade para ninguém. Então, ao mesmo tempo que eu procuro ter uma relação mais afetiva com o outro, a gente está numa sociedade extremamente individualista, e ninguém tem a capacidade de entregar o afeto. Então, eu quero uma relação com o outro, mas eu também não entrego. E se eu não entrego, as pessoas estão individualistas, o outro também não entrega. E aí a gente vai vendo que as relações afetivas estão cada vez mais complicadas. Ainda que as pessoas, a gente percebe isso clinicamente, a gente percebe isso nos comportamentos de internet, as pessoas estão em busca de uma relação mais afetuosa, pensando até, as pessoas estão em busca de um relacionamento quase que como antigo, né, de ter uma relação com o outro, de ter um namoro, ter um casamento, e as pessoas sempre reclamam, a gente não encontra a pessoa certa, ninguém está disposto a isso. Só que se eu estou disposta e existe um outro também disposto, por que não existe um encontro? Vem essa outra questão. O encontro está muito difícil. Realmente encontrar um outro que vá se abrir e vá abrir mão do seu individualismo, das suas satisfações individuais para ter uma relação com o outro, tá difícil. Por quê? Porque a gente também não faz. A gente tem um discurso de preciso me satisfazer, preciso fazer as coisas para mim, você tem que me engolir, eu sou desse jeito mesmo, você tem que me aceitar, sem pensar que para ter uma relação afetiva, eu preciso meio que estar num jogo onde eu abro mão de alguma coisa e o outro abre mão de alguma coisa. Numa relação onde há sujeito e objeto que se equilibrem, né? Nunca é só um sendo sujeito e o outro sendo objeto, nunca é dessa forma. Então a gente vai vendo que as relações afetuosas, de certa forma, estão muito complicadas, porque a gente tem preguiça, porque a gente tem satisfações individuais mais fáceis, mais imediatas. Somos uma sociedade individualista e somos uma sociedade imediatista. E relações são construções. E aí fica muito difícil. É mais fácil ficar com a minha preguiça,
com o meu Netflix ou qualquer outro aplicativo de TV, e fico com as minhas satisfações, seja nas redes, seja no alto prazer, que fica muito mais fácil. Então, eu estar comigo fica muito mais fácil do que eu ter que me relacionar com o outro. E aí a gente vai vendo o que está acontecendo com a sociedade, uma sociedade que vai caminhando meio que para uma não civilização. Se a gente pegar o mal-estar na civilização do Freud, porque para a gente ter uma civilização, a gente precisa ter relações, a gente precisa ter o outro combinando com a gente. Numa sociedade onde o individualismo impera, significa que eu não abro espaço para o outro. E se eu não abro espaço para o outro, não existe relação. Consequentemente, o que é da civilização, né, que tem a ver com esse abrir mão das minhas satisfações, vai ficando de fora, porque eu não abro mão das minhas satisfações e também não coloco o outro como importante para as minhas relações. Desse modo, a gente pode pensar por que é que existe tanta selvageria na nossa sociedade. A selvageria da violência ou a selvageria com relação, inclusive, ao sexo. A gente vive um modo muito mais selvagem, onde as leis não se aplicam, porque para a aplicação de lei é necessário civilização, é necessário relação com o outro. Então, uma das formas da gente explicar e pensar por que a sociedade anda tão violenta é em função do individualismo, em função dessa satisfação individual que foi exacerbada e que é alimentada, que foi propagada como algo extremamente importante. Eu penso em mim, tenho as minhas satisfações, não preciso ter relação com o outro, então acabo construindo uma sociedade que não é civilizada. E aí, diante de um outro que nega a minha satisfação, eu acabo agindo com violência, porque a lei também não funciona. Essa lei interna e a lei social também não precisa funcionar para mim. Aí, alguns pensamentos sobre as nossas relações e como a gente pode pensar o que está acontecendo agora a partir das relações amorosas, relações sexuais, relações com o mundo e a partir desse individualismo.